Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Entralizando Por Aí, o podcast que explora o universo da comunicação interna, do RH e da cultura organizacional. O meu nome é Milena Faneco e hoje estou falando aqui diretamente do RH Summit de São Paulo. Ao meu lado eu tenho a Marcela Freitas, da MF Consultoria. E a Marcela vai falar com a gente sobre liderança, cultura, RH, tudo aquilo que faz o nosso ambiente de trabalho ser mais gostoso, mais leve. Quentinho. Né? Quentinho, né? Que a gente queira ficar, né, Marcela? Que a gente queira permanecer. Então, vamos falar de RH estratégico, né? O que é para você RH estratégico? E como que esse RH estratégico pode ajudar a empresa a ser aquele lugar que a gente queira ficar? Muito boa. Bom, eu começo resumindo que o RH estratégico é aquele que de fato conhece o negócio. E conhecer esse negócio é justamente entender os pontos fracos, fortes, o crescimento, qual que é o core, qual que é o business, né, daquela área, daquele produto, daquele serviço, para que o RH consiga conectar as estratégias de pessoas com resultados. Então, trazer cada vez mais para uma realidade palpável, né? Porque quando fala RH, quando fala pessoas, às vezes fica tão intangível. Sim. Né? E as pessoas conseguem. Como que a gente consegue conectar? Então, ações simples, mas entender do negócio. Você falou ações simples. Vamos trazer isso para a prática. Dentro de um cenário que muda o tempo inteiro, o mundo não, todo dia tem coisa nova nesse mundão, meu Deus, né? Que ações práticas você traria para esse momento, para esse processo de transformação do RH? Primeiro, a escuta ativa. A escuta ativa das pessoas, daquele local, daquela empresa, daqueles líderes. Então, a escuta ativa para entender de fato o que essas pessoas estão vivenciando. E aí não tem custo. Eu falo que é o custo do tempo. E aí, como é corrido, né? Sim. É operação, é meta. Tem muita coisa acontecendo nas empresas, a gente tem que cuidar das pessoas, tem que cuidar dos processos, tem que cuidar dos líderes e tem que dar resultado. Exato. E aí escutar vai ficando de lado. E não tem custo, né? Tem custo de um tempo ali, né, dentro de uma gestão, mas a capacidade de realizar essa escuta genuína, ativa, é a primeira, eu coloco ela em primeiro lugar. E antes da gente ir para o segundo lugar, eu tenho uma pergunta sobre essa questão da escuta. Como que os líderes podem parar para escutar? Que tipo de ritual você recomenda? Ou como que esse líder tem que estar preparado para receber essa escuta? O lidere a si primeiro, né? Para depois liderar o outro. Então, essa frase, para mim, ela é a chave. Acho que o líder, a gente coloca uma capa nele também, né? De rótulos, de super-herói. E ele é um ser humano que está passando ali também pelas suas dificuldades, enfrentando seus desafios. Tem as suas vulnerabilidades. Então, eu trago que o líder, ele tem que liderar a si primeiro, como todos nós seres humanos. Como todos nós. Mas quanto mais ele se familiariza com essa ação de liderar a si, mais ele está disposto a ouvir o outro. Eu só vou ouvir a dor do outro genuinamente, ativamente, depois que eu passo a me ouvir. Escuta em primeiro lugar. Se eu não estou nem me escutando, como é que eu estou disposta a escutar o outro? E aí a gente vê que as equipes começam o líder tem essa dificuldade de estabelecer essa conexão. E será, uma provocação, tá? Será que essa dificuldade de ouvir o outro é também uma certa insegurança do que fazer com essa escuta depois? Com certeza, com certeza. Como é que eu abro a gavetinha do outro? O que vem ali? O que vem? O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Porque é fato, a partir do momento que você recebeu algo, você não pode guardar aquilo para você. Você precisa, sei lá, demandar uma ação, ou não, ou talvez o funcionário queira só falar. Como que é isso?
e ele vai encarar ali muitas das vezes uma própria vulnerabilidade. Então, alguém traz para ele uma vulnerabilidade que é até dele mesmo. Muitas vezes. Então, é como olhar em espelho, né? Exatamente. E o que ele faz com isso? E o que ele faz com isso? Né? E como que o RH pode ajudar ele a passar por esse processo, aprender com esse processo e ajudar, inclusive, ele a desenvolver o outro? Perfeito. Porque hoje eu atuo, quando a gente fala do RH estratégico, eu trago muito o quê? Em primeiro lugar, trabalhar o desenvolvimento desse líder. A escuta genuína, as vulnerabilidades dele, provocar ele cada vez mais nessa liderança de si mesmo. Entender primeiro, assim. Então, o suporte, grupos de escuta, o próprio one-on-one, que a gente fala tanto, né? O um-a-um, as pequenas conversas diárias, ela tem que ser recorrente também, ela tem que ser em constância, tem que estar na cultura da empresa. Não adianta só eu chegar aqui, a gente não tem esse vínculo estabelecido. Me conta suas dores, como é que você tá? Não vou falar. Não criou uma jornada de segurança. Sim. Né? Então, quanto mais o RH no seu papel estratégico, ele fortalece isso com o líder vê isso e consegue multiplicar. Então, o RH que se aproxima dessa liderança, que treina isso com a liderança, que pratica isso com uma constância, ela vai preparando ele para que ele possa multiplicar isso cada vez mais com a sua equipe. E assim ele vai entendendo a importância. Eu pratico em mim, né? Eu faço exercício. Opa, aprendi. Então agora eu estou apto, eu sinto a segurança para fazer essa multiplicação. Então é uma chave estratégica aqui nessa pirâmide desse trio. Muito bom, muito bom. E tem outras ações que você acha que ajudam esse RH a ser mais estratégico? Tanto ele o RH transitar de ponta a ponta é o terceiro pilar. Então, ele entender esses cenários dentro da empresa. Então, ele transita aqui no líder, ele transita na equipe, ele transita no board. Né? Ele tem que conseguir permear a escuta ativa nesses três pilares, né? E juntar os três. E traduzir tudo isso. Então, a escuta, né? Eu brinquei que ela no primeiro lugar é escutativa, porque é através desse feeling. Isso a gente não aprende na faculdade, não tem nos livros, né? Não tem lugar nenhum. É praticando. Um exercício da escuta de ouvir, traduzir, permear e trazer isso para o negócio. E segundo lugar? E isso vira chave quando você consegue entrar nesses três. E vira cultura, né? Vira cultura. E rituais. Então, esses rituais eles precisam ser constantes. Então, quando a gente fala em rituais dentro da empresa, ele tá transitando nesses três ambientes, mas com rituais em constância. Não adianta eu ir lá e eu falei, uma vez só. Eu faço uma reunião de discussão em grupo e hoje a gente vai falar de diversidade. Eu não volto nunca mais. Eu visito, né, uma operação e nunca mais eu vou lá. Me ocorreu assim, né? Eu faço uma pesquisa de clima, ouço os colaboradores e nunca mais dou um retorno. Nunca mais eu volto, nunca mais eu externalizo. Então não adianta eu fazer a pesquisa, ter o percentual, por exemplo, isso não ser constância. Eu tenho que criar ali movimentos para o ano todo, ligado a essa pesquisa. Sem dúvida. Eu tenho lá, olha que número bacana, 90% dos meus funcionários responderam a pesquisa de clima, adesão nota 10. Mas daí você até constrói um plano de ação muitas vezes, mas fica no papel, ou você não faz a conexão. Cara, eu te ouvi e agora, por conta de eu ter te ouvido, eu estou fazendo tal coisa. E tem um vilão muito grande na pesquisa de clima. Conta. As pessoas entendem que adesão é engajamento. Pois é. Adesão não tem nada a ver com engajamento. Eu vejo muitas empresas, nós tivemos 98% de adesão à nossa pesquisa de clima, e isso é maravilhoso. Não tem nada a ver com engajamento, né? Então, a adesão é porque muitas das vezes a própria empresa, ela começa ali, você tem que responder, não é obrigado, mas há um ambiente que te influencia. Você fala, opa, né? Vira até uma competitividade de setores. Vira, porque ele fala assim para o liderar, sua área já respondeu 30%, mas a área B respondeu 50%. Eu compete, vamos compete, E daí as respostas talvez nem sejam genuínas, porque o funcionário está ali sob pressão para responder aquilo. Então, acho que a gente resume isso tudo a constância, uma agenda
que suporta essa constância dessas ações. Né? Como que a gente cria essa agenda? Poucas pautas, mas eu acho que elas com mais profundidade. Né? Então, o que é importante para aquele negócio no momento? Então, é liderança e cultura. Vamos falar disso, que está alinhado ao planejamento estratégico da empresa, que é o que o momento precisa. Exatamente. Para onde a empresa quer ir. Exato. E o que a gente vai fazer de janeiro a dezembro? Que conversa com esse planejamento estratégico. Então, o simples, mas que é extraordinário, Sim. mas com constância. Para tornar ritual. As empresas são feitas de rituais. Né? Então, não é ir lá e fazer e sumir. É inerente do ser humano. Até se tornar um hábito. Sim, sim. Ritual e pertencer a algo. Né? Perfeito. Então, tem que ter a constância, porque isso é muito desafiante. Então, acho que a palavra-chave nossa aqui é constância. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? E como que você acha que a comunicação interna pode ser o parceiro estratégico da área de RH para ajudar nessa construção? Legal. Se participando do negócio também, mas participando dessas ações de RH com o objetivo em acertar esse feeling dessa comunicação do momento do negócio. Então, não são áreas, eu vejo muitas dessas áreas como inimigas, né? Então, muitas vezes. Ali... Quase que competindo entre si. Né? Exato. Então, o que eles estão comunicando, está conversando com as ações que estão sendo feitas, é essa discrepância que a gente vê muito dentro das organizações. Mas a gente está falando de diversidade, está trazendo essa pauta interna, valores, e a comunicação interna está... Não. Tem que ter alinhamento aí, né? Tem que ter. Então, a comunicação interna, como e aí trazendo de novo para o papel do parceiro estratégico, mas estar envolvidos nas pautas de RH, de recursos humanos, para que os dois juntos tenham certeza que estão fazendo o mesmo. Exatamente. Até porque se essa comunicação não estiver alinhada, né, se esse alinhamento não existir, lá na frente é o colaborador que vai ficar confuso, ele não sabe para que lado ele vai. E aí a imagem reflete uma coisa, Sim. O comunicado interno sai outra, o site demonstra outra, pois é. O vídeo outra, e o RH tá lá fazendo outra. E na sua opinião, quais são os maiores desafios? Né? Então fica cada ponta, né? sem amarrar. Trabalhando em silos, Trabalhando em silos, né? Então acho que quebrar esse silo é um grande desafio. É um grande desafio. E aí são duas áreas que tem muita exposição interna, Sim. que transitam em todas as outras áreas da organização. Isso. Então, acho que esse é o maior desafio, né? Então, são duas áreas que tem que permear em todas as outras, porque ela tem um grande objetivo de unir. Sim. Consolidar. Exato, porque as pessoas estão em todas as áreas. Né? E são áreas 100% voltadas a servir as pessoas. E aí é o nosso grande famoso ego também de área. Sim. Né? Sim. Pode ter que como quebrá-lo. Né? Então, vamos entender que são duas áreas que servem, que comunicam. E olhando para o propósito, né? Qual que é o propósito no final das contas? Cara, todo mundo tem que ganhar. Tem que ganhar. É isso aí. Mas acho que esse desafio de transitar e permear em todas as outras áreas, as duas têm que estar muito bem alinhadas. Alinhadas, muito bom. Se uma vai na frente, a outra fica. Daí não adianta. Tem desencontro. Não, claro, com certeza. Com certeza. E isso gera insegurança para o colaborador. Sim. E aí ele começou a tomar partidos. E aí o que não pode acontecer. Não, daí a gente tem ruído, não tem comunicação. Hoje a gente vê justamente esse movimento no mercado, a própria comunicação interna, muitas empresas, ela já está presente dentro da área de RH. Tem algumas sim, outras elas... Esse quadro organizacional, ele é bem diverso, né? Sim. Mas, prioritariamente, eu acho que ela está dentro do RH na maioria das empresas, pelo menos de médio porte, acho que sim. Isso. Quando você já começa a aparecer um pouquinho mais, as multis, né? Daí ela começa uma outra envergadura, né? E a RH acaba abrindo ali também um pouco do endomarketing, que aí já faz uma comunicação mais direta com eles. Sim. Importante ter um calendário estratégico que defina bem isso, né? Sempre. Quem ganha é o colaborador ganhando, quem ganha é a empresa. Poucas pautas, mas com constância. Né? Então, escolham as batalhas internas da organização. E se tiver que cair pratinho, tudo bem, desde que depois você vai lá e colhe os caquinhos. Então, faz e não tem problema. Já. É isso aí. Bom, eu vou te
pedir para tirar aqui um papelzinho do nosso saco misterioso. Opa, vamos lá. Pergunta. Essa é a misteriosa. Então, se sua rotina de trabalho virasse uma série da Netflix, qual seria o título? Boa! Posso usar uma frase de Joel J? Deve. Né? Gosto muito, admiro, mas o trabalho devolve. Então, eu acredito... A gente bate aquele cansaço, será que tudo isso que eu estou fazendo tem sentido? Né? Eu não estou vendo resultado. Quando a gente fala de RH, principalmente. Sem dúvida. Né? Então, porque é um trabalho de formiguinha, né? É construção. Sim. Então, o trabalho, ele devolve. Então, é vencer o tempo. Muito bom. Vencer o tempo para a fase que pode resumir, com certeza, a nossa rotina. A nossa rotina. Exato. Muito bom, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Você. Espero que esse restinho de RH Summit seja incrível para você. Obrigada para nós. Para nós, com certeza. Obrigada.